Há 20 anos, imagens chocaram todo mundo. Sim, um dos maiores atentados terroristas da história, o 11 de setembro de 2001. Sim, a queda das Torres Gêmeas e outros atentados ocorridos nos Estados Unidos, como lá no Pentágono, outros tentando em outros lugares. Mas o que mais nos chocou foi a queda das Torres Gêmeas. Aquilo ficou gravado na mente de quem viu, de quem presenciou através da TV, quem estava lá, enfim. Há diversos depoimentos a respeito desse dia, né, um dia que marcou todo mundo, né? Após isso, modificou drasticamente a geopolítica mundial. Bom, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o 11 de setembro, que há 20 anos atrás aí ocorreu esse desastre, né? Podemos dizer, um dos maiores ataques terroristas da história, onde morreram aí quase 3.000 pessoas, somando, né, em todos esses lugares ali, que foram diversos eventos, né, que foram ocorrendo lá nos Estados Unidos, e que a gente pensa, mas só impactou os Estados Unidos. Não, ele impactou toda uma geopolítica no planeta inteiro, né? É interessante a gente ver todo esse aspecto, porque após todo esse horror, teve a guerra, né, declarada pelo Bush, que é a guerra ao terror. Inclusive eu falo um pouquinho sobre esses conflitos e o porquê disso, como é que surgiu tudo isso, porque essa história não começa aqui, essa história começa lá atrás, há muitos anos atrás. Então eu recomendo que você depois veja o meu vídeo sobre o Afeganistão. Vou deixar aqui nos cards, e tá um vídeo bem completo, né? Trouxe diversas informações a respeito dos conflitos que foram ocorrendo e crescendo ali no Afeganistão, no Oriente Médio, sobretudo na formação do Talibã e da Al-Qaeda, e o porquê de tudo aquilo, o porquê dos Estados Unidos estarem envolvidos nisso e outros países também, né? Porque a guerra ao terror declarada pelo Bush, ele também envolveu não só os Estados Unidos, mas sim a Alemanha, a Inglaterra e outros países, a França também, porque para combater, né, esse mal ali, né? E é um evento, né, podemos dizer, o evento ali, o 11 de setembro, ele marca profundamente o início do século XXI. Sim, porque ocorreu logo ali no primeiro ano do século XXI. Então, podemos dizer que o grande evento, esse grande evento catastrófico, né, terrível, ele marcou profundamente o início do século XXI. Até alguns especialistas, quando a gente vê alguns depoimentos de alguns especialistas sobre essa questão de inícios de século, sobre questões da historiografia de séculos, enfim, e muitos relatam que o 11 de setembro ele marcou sim o início do século XXI de uma forma muito conturbada. E é esse início que ele vem reverberando até os dias de hoje. Sim, mudança na geopolítica, como eu já tinha dito, mas também do nosso cotidiano, né? Por exemplo, a questões mesmo de você, por exemplo, visitar os Estados Unidos ou outros países. Agora tudo é mais rígido, né? Há uma rigidez, há uma burocracia muito maior advinda disso. Claro que antes já tinha, mas agora a gente percebe de uma forma mais diferenciada. Além do mais, o medo, né, de não só nos Estados Unidos, mas outros países também, que ao longo dos anos, desses 20 primeiros anos do século XXI, esses outros países também sofreram com ataques terroristas. Eles ficaram sempre em alerta e, enfim, mudou o comportamento de todo mundo, né, depois desses ataques. Mas hoje eu queria conversar com vocês, claro, sobre o 11 de setembro, 20 anos, toda a repercussão. Eu sei que diversos canais vêm trazendo isso, inúmeros outros veículos também vêm trazendo especiais. Há diversos filmes, né, diversos filmes que surgiram, documentários surgiram para entender aquele 11 de setembro. Muitos especialistas eles buscam essa informação, por que
aconteceu isso, como é que foi que aconteceu isso, como não foi detectado toda esse rearranjo, né, desses terroristas até chegar aquilo ali. E outra coisa, acho que todos nós que estávamos ali consciente naquela época, né, vívidos, né, para ver tudo aquilo através da TV, como no nosso caso, nos deparamos, né, com a seguinte pergunta: o que você estava fazendo neste dia? Eu até comentei com vocês, quem me acompanha lá na Twitch, né? Vou deixar inclusive aqui embaixo o link dele. Lá na Twitch eu comentei isso um pouco, porque eu estava lendo um livro sobre o 11 de setembro. E aí eu disse, gente, o que é que vocês lembram desse dia? Vocês aí que já eram nascidos, lembram desse dia? O que é que vocês estavam fazendo nesse dia? É interessante que quando a gente começa a falar sobre o 11 de setembro, seja ele onde for, qualquer cidade, com qualquer pessoa, e acho que a primeira coisa que as pessoas vão questionar: o que você estava fazendo nesse dia? E eu lembro exatamente, eu estava almoçando para ir para a escola, e eu fiquei um pouco consternado, assim. Eu sei que as coisas começaram bem antes, mas eu não tinha ligado a TV ainda, né? E aí quando eu liguei a TV, era aproximadamente 11 horas, eu acho, e estava acontecendo tudo aquilo, tudo noticiando, a gente não tinha as redes sociais, por exemplo, no meu caso, eu não tinha essas redes sociais, eu não tinha acesso à internet naquela época, então tudo que eu estava vendo era através da TV. E aí eu lembro que quando eu liguei a TV já estava aquele plantão, né, da Globo, noticiando isso, e eu lembro que teve quando eu liguei a TV, era a hora que o avião estava batendo na segunda torre, eu acho que era algo assim. Eu fiquei muito chocado, porque até hoje essa imagem, ela ainda está na minha mente de forma muito vívida, né? Quando eu liguei a TV e aí o avião se chocou ali contra uma das torres. E aí também o colapso delas, né, foi algo muito chocante. E vocês podem ver também diversos eventos ocorrendo ali, né, a queda das torres, pessoas desesperadas pulando também através dela. Bom, e hoje eu quero trazer, né, nesse contexto geral, o livro Um Único Avião no Céu, uma história oral do 11 de setembro, do Garrett Graff, um jornalista, historiador, em que ele escreveu um dos livros, eu digo a vocês que é uma das minhas melhores leituras do ano, porque esse livro do Garrett Graff, ele me chocou bastante, né? Eu li rápido, porque é uma leitura ágil, inclusive, aqui a forma como ele é organizado, é bem interessante, porque são depoimentos. O Garrett Graff, ele coletou diversos depoimentos, né, de pessoas que viveram todo aquele momento, de pessoas que sobreviveram também, de diversos profissionais, tantos que trabalhavam dentro da torre, outros que trabalhavam também no resgate, outras pessoas que estavam em outras cidades, sem ser Nova York, enfim, Washington, lá no Pentágono, enfim, isso me chocou bastante, porque, como aqui até diz o título, uma história oral do 11 de setembro. O que a gente conhece do 11 de setembro é através das notícias, através da história, mas eu acho que, no meu caso, podemos dizer, eu não sei se no caso de vocês, inclusive comenta aqui sobre isso, eu não tinha lido nada a respeito de depoimentos, né, de sobreviventes. E aí vocês sabem que eu gosto muito de literatura de testemunho, sobre um relato de pessoas que sobreviveram. E esse livro, ele me traz muito disso, né, desse relato de pessoas que viveram aquele momento, de sobreviveram, os repórteres, toda uma gama de profissionais e de civis ali, né, de pessoas que passaram todo aquele horror. E aqui o Garrett Graff, ele traz isso de uma forma muito contundente, porque eu nunca tinha visto antes esse material aqui tão bem minucioso. Aí vocês vão perguntar, Christian, por que tão bem minucioso? Porque ele vai trazer depoimentos de pessoas que foram demitidas um dia antes, né, e que se não tivesse sido demitida, essa mulher, por exemplo, ela estaria ali ainda na torre e tinha morrido.
Traz depoimentos também de pessoas que entraram na torre para pegar um documento, alguma coisa, e depois saíram, e minutos depois a torre foi atingida pelo avião. Então, ter esses encontros e desencontros ao longo dessa história é bem interessante a gente conhecer, porque é uma forma, podemos dizer, sorte dessa pessoa, mas enfim, a gente às vezes fica questionando algo sobre as escolhas, né, e destinos, né. O caso da mulher que foi demitida é bem interessante, porque você fica pensando: ah, eu fui demitido. Você começa a dizer coisas, começa a questionar, começa a chorar, enfim, porque você tinha um emprego bom e você foi demitido assim de uma hora para outra. Mas às vezes o destino nos leva a caminhos assim tão desconhecidos, né, que a gente nem consegue explicar. E o caso dessa, né, que sobreviveu por causa desse infortúnio, né, dessas escolhas que foram feitas. Mas enfim, tem diversas outras escolhas. Mas o que mais me chocou nesse livro, que inclusive é um lançamento da Todavia, o que mais me chocou nesse livro do Garrett Graff são as transcrições. Sim, veja bem, as transcrições dos aviões, né, que foram sequestrados. Sim, foram sequestrados 4 aviões, 2 deles se chocaram nas torres, que é como a gente bem sabe, outro foi para o Pentágono, e um outro ia em direção, se eu não estou enganado, o Capitólio, a Casa Branca ali, e aí caiu na Pensilvânia. Parece que as pessoas ali, os passageiros conseguiram desviar isso e caiu na Pensilvânia e não atingiu esses lugares, né? E aí ele vai comentar um pouco disso, comentar um pouco dessas histórias. São histórias que vão, de alguma forma, a gente percebe assim que de uma forma bem aleatória, mas ao ver, ela vai se costurando ao longo da narrativa. É bem interessante porque, por exemplo, vou só citar um exemplo. O João começou a questionar alguma coisa assim: ah, eu saí da torre e tal hora, e tal momento a torre foi atingida, e aí volta novamente esse pequeno fragmento, um pequeno fragmento sobre a continuação, né, dessa história do João. Então são histórias que vão se costurando ao longo do livro, e eu amei demais. Vai entrar para um dos melhores livros do ano, com certeza. Eu fiquei assim, ainda estou em choque, tá? Porque eu acabei de ler esse livro hoje. É um livro um pouquinho grande, tem um pouco mais de 500 páginas, mas eu devorei. E assim, terminei hoje. Eu li assim desesperadamente, parei tudo que eu estava fazendo para ler esse livro, porque eu queria primeiro fazer esse conteúdo e segundo, trazer todos esses questionamentos aqui para vocês sobre o 11 de setembro, que enfim, mudou todo um panorama, né, mundial. E aí o Garrett traz esse panorama, né, de uma forma bem intensa, incisiva. Esse livro também, ele me lembrou muito, se você já leu os livros da Svetlana Alexievich, aquela Bielorrússia, né, que ganhou o Nobel de Literatura, que ela traz também essa questão de depoimentos orais, de coleta de depoimentos, como o caso do Vozes em Chernobyl, e entre outros livros dela. E esse livro não é diferente, ele é muito similar àquela fórmula da Svetlana. Então, se você gostou dos livros de Svetlana, vai gostar muito desse livro do Garrett. O livro também está permeado de imagens, né, inclusive imagens coloridas, né, dessa época. Deixa eu mostrar outras aqui, imagens de toda uma nação consternada, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Era basicamente o início do governo Bush, se eu não estou enganado. Então ele se deparou com coisas assim bem obscuras, né, para serem resolvidas. Então deixa eu mostrar uma imagem aqui, que eu acho que é uma imagem que é bem impactante. E que, se você já viu essas imagens aí das torres, aqui ó, são imagens bem impactantes sobre esses momentos bem intensos, né? E olha isso, momento em que a torre cai,
É muito chocante. Até hoje, quando eu revejo essas imagens da torre caindo, eu fico muito chocado, né? E aqui ele fala sobre também essa chuva de papel, né? Porque primeiro naquela época muitos questionaram sobre essa chuva de papel ali, quando ocorreu o choque, né? Aquela época era uma época que 2001, início de 2001, não tínhamos essa questão de... Tínhamos, mas não com tanta intensidade quanto hoje, de armazenamento em nuvens, em HDs, enfim. Então tudo ainda era muito no papel, então ocorreu tudo isso. Enfim, ele traz muito detalhes que a gente não sabe. Aqui traz documentos que nunca foram expostos, documentos depoimentos, né, do voo, como foi todo o voo, como foi que esses terroristas entraram, depoimentos de pessoas ali dos aeroportos, como esses terroristas chegaram até ali, depoimentos, enfim, diversos depoimentos de pessoas que adoeceram, que perderam o único filho, enfim. Mas o que mais me chocou, como eu já tinha dito, são essas transcrições, né, das pessoas ali dentro do avião, né, que foram sequestrados. O caso, por exemplo, de um desses aviões que estavam indo para Los Angeles, mas foi desviada a rota e foi em direção a Nova York, contando como foi todo o conflito ali dentro do avião, né? Parece que houve uma espécie de luta ali dentro, esfaqueamento, enfim, muita coisa aconteceu ali dentro. E aí, claro, não vou dar detalhes, o que é bom que vocês leiam para se impactar, né, e se informar a respeito disso. Mas é um baita livro, um documento incrível, um livro muito bem escrito, depoimentos muito incisivos, contundentes, em que desde as primeiras páginas até a última página você vai ficar muito chocado com esses depoimentos. São depoimentos que você não quer parar de ler, porque você quer saber qual o destino daquelas pessoas. Acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e o que mais me instigou a concluir mais e não parar de ler, é saber qual foi o destino dessa pessoa, o que essa pessoa fez depois do 11 de setembro, o que mais impactou na vida dela. Então, são essas e outras histórias que vocês vão encontrar aqui em O Único Avião no Céu, uma história oral do 11 de setembro, do Garrett Graff. Então, super recomendo. Aqui embaixo eu vou deixar o link se você quiser adquirir esse livro. Compre através do link, que ajuda muito o canal, tá bom? Se você gostou, dá o like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Tchau!